Fala pessoal, continuando aqui a nossa aula, né? Eu já estou aqui. Agora a gente vai falar sobre Object Destruction, ou seja, nós vamos falar sobre desconstrução de um objeto e não de um array. Continuando, né? É, eu já criei aqui os itens que a gente vai falar, então vamos lá. A primeira coisa, né, que eu quero mostrar para vocês é a sintaxe. Então a sintaxe é bem simples, né? Aqui do lado esquerdo da atribuição a gente vai ter, né, a palavra let, você pode usar const ou let para atribuir o nome das variáveis, e do outro lado tu vai ter um objeto com itens aqui que são chaves e valor, né? E você pode ter aí um objeto bem grande ou pequeno, tudo que você que for necessário, né? Então, beleza. Eu vou criar aqui um modelo de objeto, então a gente vai ter aqui, ó, um let para a gente exemplificar. Options. Esse cara vai ter um title, né? E esse title vai se chamar menu. E vou botar aqui um rate. Então, vai chamar de 200. E vou ter um idif 300, ok? Então, a gente vai usar esse cara, né? Primeira coisa, como é que eu faço a desconstrução desse objeto? Ali como a gente viu na sintaxe, e é bem semelhante a que a gente já viu lá do array. Eu só atribuo o objeto, então eu estou usando aqui o options, né? E eu posso pegar os itens desse options, title, rate e width, ok? Então beleza, se eu der um console.log nesses caras, eu tenho aqui title, rate, width. Então aí a gente atribuiu esses valores a variáveis e agora eu posso usar essas variáveis, ok? Então, beleza. Outra coisa que eu posso fazer, né, e eu vou copiar esse cara e também estes consoles e vou, por enquanto, comentar esse cara aqui. Então, eu posso mudar a ordem desses caras. Um exemplo, se eu tenho aqui no Options, o title, rate e o idif. Então, se eu mudar aqui a ordem, eu posso pegar o rate, isso num objeto, né? Então, posso botar o rate aqui. E se eu der o console log no rate, que eu estou dando aqui na linha 39, ele continua 200. E não foi alterado. Porém, eu posso alterar as ordens aqui. Então, se eu pegar, apesar de ir lá no objeto, e agora eu vou passar o edif para ser o primeiro, ok? Então, aqui, ó. Apesar aqui no objeto, a chave o edif ser a última, aqui eu posso mudar a ordem dele e dizer que ele é o primeiro, ok? Então, aí, ó. E os valores de width ainda é 300, não é alterado. Então, beleza. Outra coisa que eu posso fazer, eu vou usar o mesmo cara, vou comentar esse, e eu posso também renomear esses caras, ou seja, voltando à ordem, eu vou copiar aqui para deixar na ordem que está aqui no objeto options, ok? Passo o title para cima, o diff para o último, ok? Então, beleza. Esse cara aqui, no objeto, ele se chama title, mas eu poderia renomear. Como é que eu faço isso? Eu digo dois pontos e digo o nome que eu quero. Então, eu posso chamar de menu title. E se eu der um console log aqui no title, esse cara aqui, ó, vai dizer que ele não está definido, porque esse cara não existe, ele foi renomeado. Então, se eu der um console log aqui, agora sim eu tenho o menu. Então, eu posso renomear isso aqui, sei lá, para minha altura. Então, opa, deixa eu tirar esses caras aqui. E se eu der um console no rate, ele vai dizer que está no undefined, se eu der em minha altura. E eu posso aqui também minha largura.
Ou seja, se você tiver um objeto, né, pode acontecer, sei lá, está em inglês, você quer renomear para português, ou você acha que aquele nome não condiz com o que ele está fazendo no momento, você pode renomeá-lo usando essa estratégia, ok? Então, beleza. Vou copiar aqui, só para a gente não perder tempo. E vamos para o nosso quarto exemplo, né? Eu posso também setar valores default para esses caras, assim como a gente fez lá no 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 array, eu posso fazer aqui também no objeto, certo? Eu vou pegar aqui e vou chamar esse cara de options2, só para a gente setar ele sem essas duas últimas opções, ok? Então, beleza. Se essas opções, aqui no caso só existe o title, ok? O rate não existe, nem o diff. Então, ele vai aqui e vai se tornar undefined. Se eu quiser dar um valor padrão para esse cara, eu só boto igual, certo? E digo qual é o valor padrão, sei lá, 2000. Então, agora, se não existe o valor aqui, ele vai ter um valor padrão. Mesma coisa aqui para o diff, 240. Então, ele vai ter aqui, ó, um valor padrão, ok? Beleza. Vou copiar esse cara de novo para a gente fazer o próximo exemplo. Comentá-lo, ok? Então, vamos lá. Vamos supor que agora não tenho o valor e eu quero dar um valor padrão, mas também quero renomear. Então, para eu fazer isso, eu boto 2 pontos, minha altura, e o minha altura tem o valor padrão de 2000. Se eu der um console log aqui em minha altura, ele vai ser 2000. E a mesma coisa, eu posso botar aqui, ó, minha largura. E ele também, nesse caso, eu renomeei esse cara e dei um valor default para ele, ok? Show. Tranquilo. Agora, copiando lá de cima também o nosso primeiro exemplo. Ok. Só para ficar mais rápido. Eu posso também usar o operador REST, assim como a gente usou lá no array. Como é que eu faço isso? Igual. Ponto, ponto, REST. Ok? Então, aqui, se eu der um console.log no title, eu tenho o title menu. E se eu der um console log no REST, eu tenho o restante do options. Então vamos aqui, no option eu tenho lá o title e tenho o resto que sobrou, que seria rate with diff. Então aqui eu posso dizer que eu tenho o title e o resto. Então aqui no rest eu posso também acessar esses caras, rate, rest.rate, e eu tenho valores, ou rest.width, ok? Então, basicamente é isso, não tem muito o que falar. Eu estou tentando também deixar as aulas um pouco mais curtas. E você pode ver que esse cara aqui, ele te ajuda tipo, com objetos muito complexos. Tu pode pegar só o que tu precisa do objeto. Então, aqui a gente tem 3 itens, mas sei lá, você tem um objeto com vários itens. Você pode só pegar aquilo, o título e a descrição e listar em algum canto, ok? Então, assim, beleza. Uma dica final que eu vou dar aqui, né, e eu vou dar aqui um exemplo, eu vou copiar para agilizar, ok? Esse carinha aqui, ó, o que eu posso fazer, certo? Agora eu estou atribuindo o objeto aqui, né? Não estou colocando ele em variável, mas eu estou declarando as variáveis antes. E aqui eu estou desconstruindo, ok? Porém, se você perceber, eu não coloquei let. Se eu fizer isso, ele vai dar um erro. Por quê? E se eu botar let, provavelmente não vai ter mais esse erro. Acho que o erro é eu botar o let e
tirar esse cara aqui, porque senão ele vai dizer que já foram declarados e aqui eu estou declarando a variável. Então, beleza. Se eu colocar isso dessa forma, ele vai dar um erro. Por quê? Porque aqui, nesse momento, ele não está entendendo que eu estou querendo desconstruir esse objeto. Ok? Ele está entendendo que isso aqui é um escopo de bloco que tenho essas variáveis. Então, como ele entende isso como um escopo de bloco, ele vai dar um erro. Porém, tem uma forma de eu fazer com que ele entenda que eu estou querendo desconstruir esse cara. Como é? É botando parênteses entre esses caras. Aí, beleza. Nesse momento aqui, eu vou copiar aqui o log só para a gente ter uma noção. E se eu der um console.log, ele vai funcionar normalmente. Porque aqui agora ele entende que eu estou com um objeto e estou desconstruindo esse objeto aqui. Ok? Então, essa é a última dica referente a isso. Lembrando que eu estou separando aqui as aulas na pastinha para ficar organizado e eu poder disponibilizar para vocês. Então, galera, referente a desconstrução de objetos, é isso, né? Espero que estejam gostando do conteúdo e vamos seguindo aí no curso. Se puderem, compartilhem, deem like e visualizem aí da melhor forma. Valeu!